Bom dia. Hoje a gente vai ver aí para a galera do sexto ano, né, o conteúdo a respeito das representações cartográficas. Né, está lá no capítulo 3 e já é a matéria que compõe o conteúdo aí que vai cair na P2. Beleza? Vamos lá. Existe uma dificuldade muito grande de representar a esfera terrestre, que tem 3 dimensões, numa área plana que só tem 2 dimensões. Né, a rapaziada do 3D aí, né, do cinema, que tem que botar o óculosinho, lá a gente vê a altura, a largura e a profundidade. Quando o filme é de 2D, a gente não tem essa percepção da profundidade. E a esfera terrestre, assim como uma bola, ela tem a altura, a largura e a profundidade que a gente não vê. Né? Se a Terra fosse isso aqui, a gente não conseguiria ver esse lado da Terra. Nem aqui em cima, no cucuruco dela. Nem aqui do lado, nem aqui desse lado, nem aqui embaixo. Então, como representar, né, uma esfera terrestre de 3 dimensões numa área plana de apenas 2? Se hoje, com toda a tecnologia disponível que nós temos aí, né, para a gente fazer isso com fotografias aéreas, satélites, radares, GPS, sensoriamento remoto, um monte de bugiganga que existe disponível para isso, já é difícil. Imagina na época lá do Homem das Cavernas, né? Imagina na época das grandes navegações que vocês estudaram com história aí, né? A expansão marítima europeia. Um dos objetivos das embarcações era descobrir, né, o contorno dos continentes, né, se a Terra acabava ali no horizonte do oceano, né? Além de, claro, né, descobrir novas rotas comerciais para as Índias, aquela coisa toda, mas existia ali também uma missão cartográfica, né, naquelas embarcações, naquelas expedições. Então, se na época eles não tinham essa tecnologia que nós temos hoje, e hoje já é difícil, imagina lá. Então, a gente vai ver aqui, na verdade, nesse capítulo, alguns exemplos de alguns tipos de representações, né, o início, como que isso começou, e o que a gente tem disponível hoje a respeito de tecnologia, inclusive na elaboração aí das representações. Lembrando que representação é uma cópia do original. O original só tem um. Qualquer tipo de espelhamento ou de representação de imagem é sempre uma cópia. E qualquer tipo de cópia tem perda de informação. Tá? O que a gente vê no espelho da nossa imagem, aquilo ali não é a gente. É um espelhamento da nossa imagem. Ali tem deformações, depende do espelho, depende da luminosidade, depende da cor, depende de uma série de fatores para te representar. Mas não é você. A mesma coisa é a representação cartográfica. Tá ok? Não esqueçam disso. É uma representação do que é real. Real não tem como representar numa área plana. Mas ao longo do tempo, né, foram dados alguns avanços, né, nessa técnica para poder a gente ter uma noção aproximada de como o planeta é. Até porque a gente sabe que se esse quadro aqui fosse o planisfério, nós teríamos aqui a América do Norte, aqui a América Central, a América do Sul, aqui a Eurásia, né, Europa, a Ásia, o continente africano, aqui teríamos a Oceania, né, a Austrália e Nova Zelândia, aqui o Japão, e a gente sabe que se pegasse toda essa área plana aqui e fechasse ela numa esfera, o Japão, que está desse lado aqui, estaria aqui, ó, do lado dos Estados Unidos. Então, existe muita coisa aí que a gente vai ver ao longo dessas aulas a respeito desse assunto que meio que desvendam, né, algumas técnicas e mistérios também a respeito desse assunto, beleza? Vamos lá. As representações cartográficas são, na verdade, um recurso para estudar melhor o espaço. E esse recurso para estudar melhor o espaço depende de alguns fatores. Qual o espaço? O tamanho desse espaço e o tamanho da área que você vai querer representar esse tamanho de espaço. Exemplo, representar uma praça, uma casa, né, que tem lá a planta, né, que o engenheiro faz junto com o arquiteto, representar um bairro que já é maior, representar, né, o município que já é maior ainda, o estado, o país, o planeta, ou seja, depende do tamanho da área que você vai representar, o tamanho do plano que você vai representar, se é uma folha de caderno, né, se é uma folha A4, se é uma folha de papel ofício, uma cartolina, uma coisa maior, tá? Mas a utilidade dessas representações é exatamente representar melhor e estudar melhor o espaço, dependendo também
da quantidade de detalhes que você vai precisar. A gente não consegue ver a nossa casa no mapa da cidade de Araruama. A gente consegue ver talvez o nosso bairro. E quando a gente quer identificar a nossa casa dentro desse bairro, a gente tem que aproximar a imagem, que é o que a gente vai lá no Google Maps, né, ou Google Maps, né, a gente vai dando zoom, até que a gente vê a laje da nossa casa, vê a nossa rua. Mas aí você já tem ali na telinha do seu computador ou do seu celular uma porção menor do espaço, representado na mesma área, que é o tamanho das polegadas da sua tela. Tá? Mas a função é essa. Tem um objetivo e eu quero fixar ou realçar essa informação principal dentro dessa representação. Beleza? Como eu falei com vocês, dificuldade de representar a esfera terrestre, que tem 3 dimensões, altura, largura e profundidade, numa área plana, como esse quadro aqui, que só tem 2 dimensões, altura e largura. As técnicas que foram desenvolvidas ao longo do tempo serviram para trazer uma proporcionalidade do que é real dentro da representação. Primeiras representações cartográficas, quais foram? As pinturas rupestres. Aqueles desenhos que tem lá nas cavernas, né, que foram descobertos aí pelos arqueólogos, né, os animais desenhados, né, símbolos de algumas armas, né, algumas histórias contadas através dos homens, né, da antiguidade, né, de guerras, de batalhas, né, de curas, de nascimentos, né, todas essas informações foram registradas pelos homens das cavernas, escritas, né, não sei dizer para vocês com que exatamente, com carvão, com um pedaço de rocha, alguma coisa que eles tinham, algum tipo de tinta, né, nas rochas, nas pedras das cavernas onde eles habitavam, ou seja, dentro da casa deles. Né, provavelmente, o professor de artes ou professora de artes de vocês já deve ter falado a respeito dessas pinturas rupestres, que até hoje algumas novas são descobertas ainda. Tá? Quais são as formas, algumas dessas formas de representação, né, dos espaços? A primeira que a gente vai ver é uma muito conhecida de vocês no ensino fundamental 1, principalmente, e agora no ensino fundamental 2, uma hora ou outra vocês vão ter que fazer isso para alguma feira, alguma coisa específica, que é a nossa conhecida maquete. Né, o que a maquete representa? Uma proporcionalidade menor de um espaço qualquer. Se você vai representar, né, um campo de futebol, né, você vai comprar lá a sua folha de isopor, vai comprar um papel camurça verde, né, vai comprar talvez, né, algum tipo de farelozinho, né, e pintar de verde, hoje de repente até vende, né, já verde, vai fazer as linhas lá do campo, fazer as balizas, né, com palito de picolé, de repente vai ficar maneiro desenhar uma arquibancadazinha em volta, colocar umas placas de publicidade, né, os jogadores de futebol, você escolhe uns bonequinhos todos do mesmo tamanho e coloca lá do seu time, né, de preferência do Mengão, lógico, né, contra o Vasquinho, né, e nesse contexto aí, você vai ter ali uma representação de um espaço na realidade que é aproximadamente aí de 70 e poucos metros de comprimento, aliás, de largura, por 110 no máximo de comprimento, ou seja, um espaço absurdo representado numa folha de isopor. Para isso que serve a maquete. E ali, por incrível que pareça, do tamanho do planeta todo, um campo de futebol é uma área bem pequenininha, cá para nós. Então a gente vai representar uma área pequena dentro de uma maquete. Mas é claro que você deve estar pensando, né, se já foi em algum shopping ou visitar algum stand, né, de lançamento de condomínio com seus pais, né, para comprar um apartamento, uma casa, ver algum imóvel, né, e vocês viram uma maquete gigante no meio do salão do condomínio inteiro, mostrando onde é a área de lazer, a administração, o que tem, o que não tem, né, o paisagismo, né, tudo bonitinho, mas tudo aquilo ali em tamanho proporcional. Né, você não vai desenhar uma casa maior do que um prédio de 10 andares. Né, existem proporcionalidades que isso a gente vai ver quando a gente começar a falar de escala, né, para representar em tamanhos menores, mas proporcionais ao que é na realidade, igual acontece numa televisão, que capta uma imagem, né, que vai representar proporcionalidade dentro da telinha, né, da sua televisão ou do seu celular, como você está vendo agora, ou pelo menos que eu estou gravando agora. Tá? Outra coisa, nessa maquete a gente consegue ver a riqueza de detalhes. Um exemplo de maquete está na página 36 do livro de vocês,
tá? Apresentando riqueza de detalhes. Dentro de um prédio, ou melhor, de uma maquete, de um condomínio, nos prédios, você vê o tamanho das janelas, se é virado para piscina, se não é virado para piscina, se fica de fundos ou não, tá? Aonde que nasce o sol, aonde não nasce o sol, a gente vai ver isso também, que por incrível que pareça, as casas ou apartamentos virados para o sol nascente são mais caros do que os que são virados para o sol poente, porque o sol da manhã dura, né, em questão de tempo cronológico, menos do que o sol da tarde, que esquenta muito mais. Então, as casas que são viradas ou apartamentos para o sol da manhã se aquecem menos por dentro, e as do sol da tarde ficam mais quentes. A gente vai ver isso depois. Uma outra representação que nós temos também disponível são os blocos diagrama, tá? Que é utilizado para representar elementos da paisagem. Montanhas, isso está na página 37 do livro de vocês. Eu vou colocar aqui, página 37. Montanhas, vales, rios, mares, lagos, né? Assim como serve também para representar fenômenos naturais, de tsunami, uma avalanche, um deslizamento de terra, uma erupção vulcânica, tá? E esse tipo de representação, diferentemente da maquete, que você tem lá as imagens em 3D, você consegue ver a frente do prédio, aí você deu a volta, você vai ver atrás do prédio, você veio para cá, você viu um lado do prédio, o outro lado e viu a parte de cima. Até porque cá para nós ninguém quer ver o que está embaixo do prédio, que sabe que é alicerce e buraco, né? Então aqui na maquete nós temos uma representação proporcional de uma área num tamanho menor em 3 dimensões. Já o bloco diagrama nós temos a representação também de uma área, de um recorte do espaço geográfico ou do espaço natural, mas em apenas 2 dimensões. A gente só consegue ver aqui a altura e a largura. Beleza? A gente para por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um abraço.